Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui nos preparando para mais uma videoaula e vamos começar a nossa aula de hoje. Já estou pronto, convido você a se aprontar aí na sua casa, escolher um cantinho quieto, pegar todo o seu material para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos começar hoje falando sobre concordância nominal, conteúdo novo da aula de português. Quero pedir a vocês que coloquem aí na página 63 para a gente já começar a falar sobre concordância nominal. Gente, antes de nós entrarmos para o isolamento social, nas aulas presenciais, nós já tínhamos começado a falar sobre classificação das palavras. Nós já tínhamos aprendido o que é um substantivo e o que é um adjetivo. Estávamos partindo para conhecer o que eram os verbos, que nós também conhecemos os verbos. E agora é importantíssimo que a gente pegue um pouco daquele conteúdo que a gente aprendeu bem no início do semestre. Então vamos dar uma recapitulada. Primeiro, o que é um substantivo? As palavras que são substantivos são aqueles que dão nome aos seres, às coisas, né? Ou seja, a praticamente tudo. O meu nome é um substantivo, né? O nome desse material é um substantivo, o nome lápis é um substantivo. Então, substantivos são as palavras que dão nome a praticamente tudo que tem ao nosso redor e tem no meio ambiente. Esse substantivo ele se classifica de algumas formas que a gente também viu. Nós vamos ter substantivos coletivos, vamos ter substantivos derivados, vamos ter substantivo próprio, comum, simples e composto, e por aí vai, né? Tudo isso a gente acabou discutindo bastante no início do ano. Caso você tenha dúvida, você pode voltar no seu livro ou mesmo dar uma olhadinha nas tarefas no seu caderno. Vamos entender também o que são os adjetivos, né? Os adjetivos, eles são as palavras que dão características e qualidades aos substantivos. Quando eu digo, por exemplo, esta sala é bastante clara, a palavra clara é um adjetivo, né? Que eu estou me referindo ao substantivo sala. Eu estou dando uma característica da sala que ela é clara. Então pronto, eu já sei o que são substantivos e já sei agora o que são os adjetivos, né? Só recapitulando, tá certo? Então agora nós vamos tentar recapitular sobre o que são os verbos. Os verbos são as palavras que definem as nossas ações, as coisas que nós fazemos. Falar, correr, andar, amar, abraçar. Então, os verbos são as palavras que definem as ações, tudo que eu faço. Estudar, correr, né? Cantar, olhar, cheirar. Todas essas palavras podem ser classificadas como verbos. Gente, até agora tudo tranquilo, né? Nós estamos apenas recapitulando conteúdos que nós tínhamos vistos antes de sair para o isolamento. Eu quero conversar com vocês agora sobre um conteúdo novo. Para que a gente possa fazer a introdução desse conteúdo novo, eu quero pegar uma frase para conversar com vocês. Vamos pegar a seguinte frase. O garfinho, apesar de ser feito de lixo, é frágil e amável. Leiam esta frase agora. Isso mesmo. Nós vamos agora pegar essa frase para que a gente possa introduzir o assunto e vamos prestar atenção em algumas palavras em específico para a gente classificar elas. A primeira que eu vou pegar é o substantivo garfinho, que a gente chama ele de sujeito da oração, que é quem está sendo exposto na oração. Ou seja, a frase está sendo expressa algo sobre o substantivo garfinho. Está descrevendo algumas coisas sobre o garfinho. Vamos ler novamente a frase. O garfinho, apesar de ser feito de lixo, é frágil e amável. Nesta frase nós temos aí substantivos, adjetivos e verbos. Nós vamos ter os verbos ser e feito. Vamos ter os adjetivos frágil e amável. Bom, agora é preciso que a gente preste atenção em um ponto. Se vocês observarem, todas estas palavras que estão referindo-se ao nosso substantivo garfinho, elas estão em total acordo com o substantivo.
Esse acordo, eu relaciono ele quanto à questão da quantidade e do gênero. Bom, como é que isso acontece? Vamos falar primeiro sobre a quantidade. Eu estou falando do substantivo garfinho. Quando eu falo o garfinho, eu me refiro à quantidade com apenas um, porque é o garfinho. Ou seja, esta expressão de substantivo está no singular. Eu me refiro a um garfinho, o garfinho. Logo, todas as outras palavras que se sucedem ou acompanham esses substantivos, elas vão concordar com ele, estando também no singular, referindo-se a apenas um substantivo. Outra característica da concordância a respeito do substantivo garfinho é sobre o gênero. Quando eu falo garfinho, eu estou me referindo ao gênero masculino. Garfinho, masculino. Logo, todas as outras palavras que estarão referentes ao substantivo também estarão no masculino. Vamos agora pegar a frase oposta desse gênero e dessa quantidade para a gente entender como ficaria caso ela concordasse de outra forma. Vamos primeiro colocar a frase como se fosse pluralizada. Olha como é que ela vai ficar. Os garfinhos, apesar de serem feitos de lixo, são frágeis e amáveis. Percebam a concordância quando muda a quantidade? Essa frase está no plural. Agora vamos modificar esta frase para que ela esteja no feminino. Eu vou pegar o feminino de garfo como a colher. E vai ficar da seguinte forma. A colher, apesar de ser feita de lixo, é frágil e amável. Percebam que os verbos mudaram quanto à flexão de gênero. Ser feita. Outro ponto que nós precisamos observar também são os artigos que acompanham esses substantivos. Voltando para a frase original, o garfinho, apesar de ser feito de lixo, é frágil e amável, nós temos o artigo o. O o, que é o artigo que está ligado à palavra garfinho, o substantivo garfinho. Eu uso então o o para expressar uma ligação ao substantivo masculino. Fica o quê? O garfinho. Se fosse feminino, eu falaria a garfinha ou a colherzinha. Não dá para eu fazer uma concordância modificando esses artigos de modo a não estar concordando com o substantivo. Por exemplo, se eu usasse a garfinho, não estaria em concordância. Bom, então aí nós temos o quê? Agora vamos colocar a frase com toda a classificação. Eu tenho a frase: o garfinho, apesar de ser feito de lixo, é frágil e amável. Nós temos o o como artigo, nós temos o substantivo, que é garfinho. Apesar de ser feito de lixo, nós temos ser feito, dois verbos, vírgula, nós temos é frágil e amável. Frágil e amável são dois adjetivos que estão dando características ao garfinho. Percebam que todas estas palavras que eu estou colocando em evidência, elas estão concordando com o garfinho, tanto em gênero como em número. E a isto é que nós chamamos de concordância nominal. Entenderam? Aí nós temos uma concordância nominal. O que é uma concordância nominal? É o fato de as palavras que acompanham os substantivos concordarem com ele em gênero e quantidade. Bacana isso, né? Olha, não é difícil, é super fácil. Nós vamos agora pegar outro exemplo de frase. Bom, pegando mais uma frase. Agora vamos utilizar a frase: Beth vai ser
a menina mais linda da festa. Nós temos aí uma nova frase com uma nova configuração de palavras. Vamos ver se a gente consegue identificar quem são cada uma das palavras? Nesta frase também tem substantivos, artigos, verbos e adjetivos. Será que você consegue identificar? Vamos lá tentar. Bom, gente, vocês tentaram, eu tenho certeza que devem ter conseguido alguma coisa. Vamos começar. Beth é o substantivo, ou seja, a gente chama de sujeito da oração. Por quê? Porque toda a frase está passando uma informação sobre a Beth. Em seguida, nós temos o verbo vai e o verbo ser. Dois verbos, vai ser. Esses verbos estão também concordando com o substantivo, Beth. Em seguida, nós temos o artigo a, que também está concordando com o substantivo Beth. Nós vamos ter mais um substantivo também concordando com Beth, que é a palavra menina. Depois, nós vamos ter um artigo de ligação mais, mas a gente não precisa fazer disso. Eu vou colocar algumas palavras apenas em evidência, tá? Nós temos a palavra linda. Sim, a palavra linda, essa precisa ser considerada, que ela é um adjetivo. E esse adjetivo está concordando com o substantivo Beth. E aí nós temos, por final, duas palavrinhas da festa, que é apenas um acréscimo sobre em que local a Beth vai estar tão linda. Então pronto, nós vamos ter aí, nós temos os verbos, nós temos adjetivo, nós temos artigo e o substantivo. Perceba que todas essas palavras estão em concordância com o substantivo Beth. Gente, o substantivo Beth ele está no feminino e todo o restante da frase está concordando com isso. Ó, quando eu digo Beth, a menina linda, todas as palavras em evidências estão concordando com o substantivo. Ela também está concordando, além de gênero, na quantidade. Quando eu digo Beth, a menina linda. Se eu pegar e converter esta frase para o masculino, olha só como ficaria. Eu vou usar um nome no masculino, para que fique fácil para a gente configurar a frase. Neto vai ser o menino mais lindo da festa. Percebam que as palavras em evidências modificaram em questão de gênero. A gente chama que elas se flexibilizaram quanto ao gênero. Outra coisa também é a respeito da quantidade, quanto à questão do número. Vamos configurar a frase quanto à questão do número. As Beths serão as mais lindas da festa. Percebam que a gente precisou acrescentar um artigo no plural para que a frase tivesse sentido. E todas as outras palavras que estavam referindo-se ao substantivo e que estavam em evidências precisaram ser flexionadas quanto à quantidade para estarem no plural e concordando com o substantivo. Gente, aí está o segredo. Mais uma vez eu vou falar. Substantivos são sempre acompanhados de várias palavrinhas que estarão em total concordância desse substantivo. Essa concordância ela diz respeito ao gênero e à quantidade principalmente. Então nós vamos ter aí o quê? A classificação de concordância nominal. Mais uma vez, o que é a concordância nominal? É o fato de as palavras que acompanham os substantivos estarem concordando com elas em gênero e quantidade. Gente, mais um assunto agora, já acrescentando aí, eu quero falar com vocês, dentro desse assunto de concordância nominal, a gente falar também sobre locução verbal. O que é a locução verbal?
Atentem-se na frase que a gente já está usando. Eu vou só dar uma limpada nela para a gente agora falar sobre locução verbal na mesma frase. Vamos ler novamente a frase. Beth vai ser a menina mais linda da festa. Quando eu digo vai ser, eu tenho dois verbos, né? Dois verbos que estão juntos. Beth vai ser. O verbo vai, que ele é uma flexão do verbo ir, e o verbo ser, né? O verbo ser. Gente, nós temos aí dois verbos que estão juntos, mas que eles expressam apenas uma ideia. Ou seja, são dois verbos que expressam uma única ideia. Esses dois verbos juntos, sempre que nós temos uma locução verbal, nós vamos ter dois verbos juntos. Esses dois verbos juntos, nós vamos ter um verbo auxiliar e um verbo principal. Os verbos auxiliares, na maioria das vezes, vão aparecer com a flexão do verbo ir. Vai, vou. É sempre nesse sentido. Na maioria das vezes é nesse sentido. Então, sempre, nesta frase, Beth vai ser a menina mais linda da festa, eu digo que eu tenho uma locução verbal porque eu tenho dois verbos próximos, juntos, que apresentam uma única ideia. Qual é a ideia desses verbos? Eles estão dizendo que a Beth, ela vai ser a menina mais linda da festa. Eu consigo identificar quem é o verbo principal e quem é o verbo auxiliar quando eu tento retirar um dos dois da frase e a frase ainda assim não perde o sentido. Mas é claro, quando eu tiro um dos verbos, eu vou precisar flexionar o que ficou. Eu vou tirar, por exemplo, o verbo vai, que ele é do verbo ir. Então, eu vou tirar o verbo vai e vou precisar flexionar o verbo ser. Eu vou colocar ele no futuro. Prestem atenção que a frase está expressando um acontecimento futuro. Ela vai ainda ser a menina mais linda da festa. Vamos ver como é que vai ficar se eu retirar o verbo vai e deixar apenas o outro verbo flexionado. Vamos lá. Beth será a menina mais linda da festa. Olha aí. Percebam que eu tirei um dos verbos, flexionei o verbo que deixei, a frase não perdeu o sentido e agora eu já consigo identificar quem é o verbo auxiliar e quem é o verbo principal. O verbo auxiliar é o verbo vai. Mesmo eu tirando o verbo vai, a frase não perdeu o sentido. Eu flexionei o verbo ser e deu certo. Por isso o verbo ser, ele é o verbo principal. Fácil, né? Só para a gente conseguir fixar mais ainda esse assunto, eu quero dizer que os verbos auxiliares, eles sempre, na maioria das vezes, quase sempre, serão as flexões do verbo ir. Por exemplo, vai, vou, é sempre nesse sentido. E quem está por perto, o verbo que está por perto, vai ser o verbo principal. Então vamos lá, o que é uma locução verbal? É a junção de dois verbos em uma frase, onde esses verbos expressam apenas uma ideia. Sempre teremos uma locução verbal, um verbo principal e um verbo auxiliar. Ok, gente? Eu vou deixar para vocês agora os desafios aí, tanto da página, o desafio da página 63, 64, o desafio da página 68, 69 e 70 e o desafio da página 71 e 72. Na próxima, nós estaremos vendo como conjugar os verbos de acordo com a sua classe de conjugação. Por aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Se você ainda está com dúvidas sobre os conteúdos, pode ler o seu livro ou reassistir o vídeo. Tchau, gente, um abraço e tudo de bom para vocês. Um beijo, eu estou com saudade.